Esse é o Adam Sandler. E esse também é o Adam Sandler. Esse é o Robert Pattinson. E esse também é o Robert Pattinson. Assim que saiu a notícia que o Batman seria feito pelo ator do Crepúsculo, muita gente ficou em choque na hora. Mas depois que viram a grande atuação dele em The Batman, tiveram que fazer uma fila de desculpas pro cara. Já o Adam Sandler, depois de tanto ser humilhado pela crítica, viu ela ficar calada quando Joias Brutas foi lançado. E olha, eles não são os únicos. Nesse vídeo, vou mostrar como atores subestimados calaram a crítica com atuações lembradas até hoje. Crepúsculo foi lançado em 2008, e eu nem preciso dizer o quanto isso virou uma febre. Todos os filmes passaram a ser sobre vampiro e lobisomem. A cada esquina se via alguém com o livro da saga na mão. E se falasse mal, nem uma garotinha de 12 anos dá uma voadora na tua cara. Isso mostrava não só a popularidade do filme crescendo, mas também a dos atores, como o Edward, ou melhor, o Pattinson. Durante anos, graças ao seu personagem, ele ficou marcado em papéis sempre sendo famoso galã, misterioso, sensível, em filmes mais voltados ao romance com um pouco de drama, como Bellamy, O Sedutor, Água para Elefantes e Lembranças. Era fácil pros estúdios. O cara é absurdo de tão popular. Todas as adolescentes sabem quem é. É só jogar ele em um romance bobo que a galera assiste na hora. O único problema é que tem ator que sabe que pode ser maior do que apenas um estereótipo. Como por exemplo, o Matthew McConaughey, que passou anos fazendo o famoso romance clichê. Seja como Perder um Homem em 10 Dias, Armações do Amor ou qualquer coisa que envolvesse Sessão da Tarde. Até que ele decidisse que esses papéis já não serviam mais, e aos poucos começa a fazer filmes cada vez mais dramáticos, profundos, chegando no ápice com o filme Clube de Compras Dallas, interpretando um homem preconceituoso que se vê à beira da morte quando descobre que tem AIDS. Isso quando a doença acabava de aparecer na mídia. Sua dedicação foi tão grande que ele chegou a perder mais de 20 quilos pro papel, chegando a pesar apenas 60, mostrando não só a sua capacidade de entrega, mas de como ele viveu a realidade daquele personagem. Suas expressões, choro, raiva, postura e tensão a todo instante foram tão absurdas que ele venceu o Oscar em 2014 de melhor ator. E mais que isso, ninguém mais pensou no Matthew como o rosto do típico galã de romance. Uma tarefa que foi ainda mais difícil pro Pattinson, que mesmo fazendo grandes trabalhos como Em Bom Comportamento, dos irmãos criadores de Joias Brutas, dando a vida para um cara manipulador, sujo, babaca e muito imprevisível, na hora que viram a escalação dele como Batman, a internet veio abaixo. Mas quando o ator é bom, ele realmente mostra. Aqui veio. Desde sua primeira aparição, a gente viu que esse Batman era diferente. Sua entrada era sombria, lenta, carregada de raiva e imponência. Seu Bruce Wayne não era o típico playboy. Era alguém inseguro, triste, depressivo, isolado, que nitidamente mostrava que ainda era alguém traumatizado. Ele conseguiu fazer um Batman mais humano, mais real, que não batia em criminosos para salvar a cidade, mas para salvar a si mesmo, para fugir daquilo que ele mesmo sentia: medo. O mesmo medo que a gente vê o tempo todo na personagem da Kristen Stewart em Spencer. Ela não come, mal dorme, se vê pressionada por todos os membros da corte em sua volta, tem uma relação péssima com seu marido e sabe que a qualquer momento alguém pode tomar o seu lugar. Kristen Stewart fez mais do que só interpretar a Lady Diana no cinema. Ela carregou de perto todo o trauma e sofrimento que ela viveu anos naquele castelo, até não aguentar e ir embora. O filme não tenta romantizar ou amenizar nenhum aspecto de sua vida ou personalidade. Ele mostra como é traumático viver em um lugar que você não se encaixa. E se a vampira de Crepúsculo precisou de uma atuação pesada para perceberem o quanto ela é ótima do drama, o mesmo dá pra dizer da Brie Larson em Quarto de Jack. Porque o filme não é tenso. É muito tenso! A gente não sabe o que vai acontecer com ela, com o filho, se o homem vai voltar, ou quando ele vai voltar, e durante quanto tempo o garoto vai continuar acreditando no mundo encantado que a mãe conta pra ele. Ainda mais vendo ela sofrendo o tempo todo, precisando deixar os dois a salvo, sem saber se vão estar juntos até o final. Eu sei que muita gente não gosta da Brie Larson depois que viu ela em Vingadores e seu enorme carisma. Is there
any competition between the different sects, the different groups? Is there There's any no competition for me because I'm the strongest, so it's just kind of like a different. Mas no caso desse filme, galera, a parada é outro nível. Não só pelo Oscar de melhor atriz que ela ganhou, mas pela forma como saiu completamente da zona de conforto. Não tem momento de imposição, controle, a única coisa que a mantinha ali era sua superação. Talvez hoje ninguém consiga ver o quanto ela consegue se doar completamente a um papel por conta da Capitã Marvel. Mas quando ela tá no pique, ela entrega uma ótima performance. Assim como o mais subestimado dessa lista, o Adam Sandler. Sei que geral que assiste seus filmes espera umas piadas bobas, uma mulher bonita, alguns momentos cômicos e cenas que não dá pra esquecer tão cedo. Por muito tempo ele foi muito criticado por só fazer o mesmo tipo de personagem, mesmo que ele sempre deixou claro que não se importava em ser o maior destaque em um filme conceitual. Mas em 2019 isso mudou de vez, porque quando Sandler deu a vida a Howard de Joias Brutas, não sobrou em sã consciência para falar de seu trabalho. E por que? O que ele fez de tão especial que a crítica depois de anos começou a aplaudir? Bom, primeiro temos que ver a sua entrega. Ao contrário de praticamente todos os seus filmes, aqui, Adam Sandler em nenhum momento tenta fazer a gente gostar dele. Howard é um homem desprezível, oportunista, obcecado por dinheiro e por joias. Sua família fica sempre em segundo ou até terceiro plano. E a cada instante do filme, a gente percebe o quão suas ações só o levam ainda mais ao desespero. Ele tá em praticamente todas as cenas. São poucos os momentos em que ele não aparece. Tudo gira em torno de sua obsessão, de seu dia corrido e sua busca por conseguir sobreviver depois de cada decisão errada que ele toma. Seja dever até o rim pra Jota, bancos, trair sua esposa, ser humilhado na frente da sua família, fazer um leilão pra uma joia que ele mesmo acaba vencendo depois de tanto trapacear. E o pior, quando ele finalmente consegue algum dinheiro, ao invés de quitar suas dívidas, ele decide apostar tudo. Sandler carrega o desespero, o medo, a ambição, o perigo iminente de que algo vai dar errado, porque ele simplesmente não sabe parar. É um filme frenético, tenso, nervoso desde a primeira cena que ele aparece. Tudo acontece ao mesmo tempo: gritaria, choro, desespero e uma boa dose de violência. Você entra na pele do personagem e torce para que ele simplesmente acerte uma. Mas Adam mostra que nem todos os seus personagens são homens ricos com mansões e filhos e uma vida bem sucedida. Ali, ele saiu completamente do estereótipo que toda Hollywood tentou encaixar. Ele provou que a atuação nunca foi um problema. O problema é quem insiste em criticar sem se importar com a verdade. E o mais louco é que nem foi a primeira vez. Quem assistiu Embriagado de Amor sabe que Sandler nunca viveu só da comédia. E se o Howard fala o tempo todo, briga com geral e sempre se expressa, em Embriagados de Amor, ele passa a maior parte do tempo quieto, calado, com medo de tudo. A única forma dele extravasar é descontando sua raiva nas coisas que vê pela frente, sem ninguém saber. Então, até em performances de drama, o cara consegue variar e muito seu estilo. Isso só mostra que a atuação vai muito além do que as pessoas esperam. Você pode passar a vida toda fazendo filmes de ação genérico e, de repente, ser aclamado em um drama policial do Scorsese, ou viver fazendo bandido o tempo todo em novela, até atuar como um dos maiores músicos da história do nosso país. Não é o que a indústria escolhe pra você, é o que você define, o que você sabe que pode alcançar. Seja um morcego, uma princesa da Inglaterra ou fucking Tim Maia. E mesmo quando o problema nem é o ator, mas o personagem, como foi a Skyler de Breaking Bad, que chegou a ser ameaçada de morte sem nunca ter sido a real vilã da história. Isso eu explico melhor nesse vídeo que tá aí na tela.